Meus amigos e amigas, estamos começando mais um programa nosso pelo Facebook. É uma alegria nós podemos conversar sobre um assunto bastante importante que se refere à nossa igreja. A igreja é uma das instituições que mais caridade já fez na história da humanidade. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem disso. E é sobre isso que eu gostaria de conversar. Você vê muitas vezes a igreja ser criticada, atacada, né? Mas, e as coisas bonitas que a igreja já fez? Né? Muita gente não sabe. Então, exatamente é sobre isso que eu gostaria de conversar nesta noite. Mas vamos primeiro rezar. Peço a você que reze comigo, prepare seu coração, que Deus prepare também meu coração, minha mente, para nós colocarmos aquilo que é a verdade, aquilo que é segundo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha. Rainha porque é mãe do Rei, mãe de Jesus. Então nós queremos pedir hoje, de modo muito especial, a Nossa Senhora Rainha que interceda por nós. Que interceda para que o Divino Espírito Santo derrame sobre nós a sua luz, a sua graça, a sua bênção, para realizarmos bem esse programa, que eu considero bastante importante você conhecer esses dados que eu vou colocar aqui hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero consagrar essa nossa conversa de hoje a Nossa Senhora Rainha, Mãe da Igreja. Quero consagrar também a São José, que é patrono da Igreja, pai da Igreja, por ser pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E quero consagrar também a São Pedro e São Paulo, os grandes colunas da Igreja que tanto trabalharam e deram sangue, deram a vida pela Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, quero dizer a você que você pode mandar sua pergunta. Eu vou responder perguntas hoje no nosso programa, ok? Vamos caminhar um pouco a nossa conversa e, à medida que as perguntas forem chegando, nós vamos responder. Bom, eu gostaria de lembrar que eu posso dizer sem medo de errar. Olha, eu sou professor de História da Igreja, né? No Instituto de Teologia da Canção Nova, fundado pelo nosso bispo diocesano, junto com o padre Jonas, Monsenhor Jonas, me convidaram para ser professor, né, de História da Igreja. Inclusive, eu escrevi 3 volumes na Escola da Igreja, em 3 volumes. Depois eu vou mostrar aqui, com calma. Tenho estudado profundamente as coisas da Igreja. Né? Escrevi um livro que eu chamei de Uma História que Não é Contada, porque uma história que não é contada é esse livro aqui, Uma História que Não é Contada. Que história é essa que não é contada? São as coisas bonitas, maravilhosas que a Igreja fez na sua história, a caridade, né? As universidades que a Igreja fundou a partir do século XI. A Igreja é a matriz das universidades. Né? O resgate da dignidade da mulher, né? Toda a bela civilização do Ocidente, tudo isso foi a Igreja quem fez. Eu não sei se você já reparou, todas as grandes descobertas da humanidade, pensa um pouquinho, o rádio, a TV, a internet, o automóvel, a locomotiva, o avião, o foguete, tudo aconteceu no Ocidente. Neste Ocidente, da Europa, que depois trouxe aqui para os Estados Unidos, a base, né, de toda a América, quem moldou essa civilização foi a Igreja Católica. Né? Então, isso eu gostaria de mostrar um pouco. Né? Você conhece um pouco da vida dos santos. Não existe um santo da Igreja, meus irmãos, que não tenha se dedicado à caridade. Não existe. Se você lê a vida dos santos, né, você pega um São João Bosco, entregou a vida dele inteira para fazer caridade com as crianças, com os jovens. Você pega um São Felipe de Neri, idem. Você pega, por exemplo, um São Vicente de Paulo, né, lá no século XVI, em Paris. Dizia-se que ele fazia mais caridade, ou seja, ele tratava mais do povo do que o próprio governo da França em Paris.
Tal era o volume da caridade que São Vicente de Paulo fazia. A gente pensa, por exemplo, no amado Teresa de Calcutá, né? A mulher passou a vida fazendo caridade. Na Índia, recolhendo moribundos na rua, levando para suas casas. Né? Quem fundou na história da humanidade inteira, no mundo inteiro, as Santas Casas de Misericórdia? Olha que nome bonito. Santa Casa de Misericórdia, a Igreja Católica. Quem que cuidava das Santas Casas? As irmãs religiosas. Né? Hoje está mudando um pouco, porque a tecnologia avançou tanto, né? Sofisticou, os hospitais ficaram muito mais sofisticados, né? Mas, em muitos lugares, são as irmãs que cuidam, as irmãs da igreja. Os asilos, os leprosários. Né? Então, a gente vê isso aí. Quando o Império Romano desabou, eu vou pegar um pouco da história e depois eu vou colocar alguns dados mais novos, mais recentes, para a gente ter esses dados bem claros. Quando o Império Romano desabou, no ano 476, meus irmãos, a misericórdia da igreja foi que salvou o Ocidente. Na Europa, assim, um verdadeiro mosaico de povos bárbaros, eles brigando entre eles não tinham civilização, não, eram nômades. Né? A igreja que, através dos bispos, que tinham em torno das catedrais, tinham as escolas, os sanatórios, os hospícios, né? Em torno das igrejas, das catedrais, foram surgindo, né, toda essa assistência social. E, inclusive, se dizia, né, ficou célebre aquela frase, é bom viver à sombra do báculo. O que é o báculo? É o cajado do bispo. Né? Ou seja, é bom viver à sombra da igreja, porque a igreja é que dava essa assistência toda. Né? Eu gostaria de citar, por exemplo, alguns exemplos dos grandes homens da igreja, do século III, século IV, esses grandes padres da igreja, que fizeram as coisas. Por exemplo, Santo Agostinho, que viveu ali mais ou menos de 340 até 430, mais ou menos. Santo Agostinho, ele fundou um hospital para peregrinos, ele resgatou escravos, socorreu os pobres, ele pedia ao povo não lhe dar roupas, mas vendê-las e dar o dinheiro aos pobres. Isso na época exatamente da invasão bárbara, porque ele morava na região do norte da África. Né? São João Crisóstomo, que morreu no ano 407, também contemporâneo aí de Santo Agostinho. São João Crisóstomo, que era patriarca, bispo de Constantinopla. São João Crisóstomo, ele fundou ali uma série de hospitais em Constantinopla. São Cipriano de Cartago e também Santo Efrém, todos dessa época também organizaram grandes trabalhos nos tempos de pragas, no tempo de fome. Né? Ou seja, não há um santo sequer, a gente não encontra que não tenha se dedicado muito à caridade. Por causa daquilo que Jesus disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O fato de Jesus ter colocado, aquilo que está em Mateus 25, né? O que você fez, desses pequeninos, é a mim que você fez. Né? Quando deixou de fazer, a um desses, é a mim que você deixou de fazer. Isso atravessou a vida da igreja. Não é? E por isso que a igreja ela é realmente a mentora da caridade. Né? Sabe, meus irmãos, muitos e muitos santos e santas da igreja perderam a vida. Né? Por exemplo, aquele famoso caso de Molokai. Molokai é aquela ilha, né, de leprosos. Né? Um sacerdote que foi para lá, entregou a sua vida àqueles leprosos, por final ele pegou a lepra e morreu leproso. Né? Por quê? Entregou a vida, né, num lugar que ninguém queria ir, porque sabia que era um risco tremendo. Né? Então a gente vê essa caridade. Né? Gostaria de citar aqui também São Cipriano de Cartago. São Cipriano é do século III. São Cipriano viveu do ano 215 a 10 até 258. São Cipriano de Cartago, ele repreendeu uma população pagã por não socorrer as vítimas da praga, né? Preferindo até saquear essa população. Enfim, esses homens da igreja trabalhavam muito por isso. Né? Eu gostaria de citar aqui um historiador que escreveu um livro chamado A História dos Hospitais. Não tem em português, é um livro que se chama A History of Hospitals. O nome dele é Gunther Rice, um historiador. Ele diz o seguinte, quem cita
isso que eu vou colocar aqui é no livro dele, Thomas Woods, naquele livro que ele escreveu, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. O Dr. Thomas Woods, que é um PhD em História da Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, citando aqui o Gunther Rice. Ele diz que, quando caiu o Império Romano do Ocidente, em 476, os mosteiros assumiram cada vez mais os cuidados dos doentes, como nunca foi feito na Europa por vários séculos. Esses mosteiros se tornaram verdadeiras escolas de medicina. Olha que coisa interessante. É um historiador sério, americano, colocando isso. Né? Os mosteiros se tornaram verdadeiras escolas de medicina entre o século V e o século X, ou seja, durante 5 séculos. Falava-se do período da medicina monástica, né? Durante o reavivamento dos anos 800, com o grande imperador católico Carlos Magno, os mosteiros se destacaram como os principais centros de estudo e transmitiram, né, textos antigos de medicina. Ou seja, a Igreja desenvolveu a medicina para a caridade. Né? São Luís, rei da França, foi rei da França lá por volta de 1200, mais ou menos, né? Com ele, os mosteiros eram, ele chamava de o patrimônio dos pobres. Né? Os mosteiros permearam a França, assim, a Europa, os mosteiros de São Bento, os mosteiros de São Basílio, né? Os premonstratenses e outros. Né? Então, ele diz, em cada lugar surgia um mosteiro, nos vales, nas montanhas, formavam-se centros de vida religiosa organizadas com escolas, modelos para agricultura, indústria, piscicultura, reflorestamento, proteção aos viajantes, alívio para os pobres, órfãos, cuidados dos doentes e atividade cultural, como a gente já viu aqui antes. Interessante que cada mosteiro de São Bento, os beneditinos foram que mais construíram mosteiro em toda a Europa. São Bento tinha uma regra para todos os seus mosteiros: receber cada um que bate à porta do mosteiro como se fosse o próprio Cristo. Isso é uma marca dos beneditinos que São Bento colocou. Receber cada um que bate à porta do mosteiro como se fosse o próprio Cristo batendo. E aqui, meus irmãos, eu posso colocar vários exemplos muito interessantes. Por exemplo, os cavaleiros de São João, os chamados hospitaleiros, né? Que deixaram na Europa a sua marca na história dos hospitais desde o ano 1080. Né? Ajudaram os pobres, os peregrinos que iam para a Terra Santa. Depois temos também os hospitais de São João, né? Que impressionaram pelo profissionalismo que já tinha naquela época, né? Aí na época do século XI, século XII, onde se realizavam até pequenas cirurgias e os doentes recebiam visitas 2 vezes ao dia dos médicos e um tratamento adequado da época. Né? Bom, são muitas e muitas coisas que a gente pode colocar aqui sobre isso. Eu gostaria de citar mais um historiador. Eu gosto de citar historiadores, porque não são historiadores católicos, são historiadores que estudam vários setores da história, envolvendo aí quando entra a igreja. Então, por exemplo, Philip Hughes é um historiador que escreveu uma obra em 1957. Ele fala que a dissolução dos mosteiros ingleses por parte de Henrique VIII, né? Ele diz aqui, e a redistribuição das suas terras significou a ruína de milhares de pobres camponeses, a destruição de pequenas comunidades que o sustentavam. Deixa eu explicar isso aqui com um pouco de detalhe. Você sabe que em 1534, o rei Henrique VIII, que era católico, rompeu com a igreja, né, porque ele queria separar da sua esposa, Catarina de Aragão, e casar com uma amante dele, Ana Bolena. Bem, pediu ao Papa que fizesse a declaração de nulidade do seu casamento. O Papa não aceitou, porque o casamento dele foi válido com Catarina de Aragão. Bom, ele, como represália, o que ele fez? Ele rompeu com a Igreja Católica, se intitulou chefe da Igreja Anglicana, Igreja da Inglaterra. E aí, ele começou a perseguir a Igreja. Fechou os mosteiros. Só que os mosteiros na Inglaterra eram a base de todo o desenvolvimento científico e tecnológico da Inglaterra, né? E também pontos de caridade e de educação, com escolas, com tudo mais.
É por isso que esse historiador aqui, o Philip Hughes, diz que isto, né, a dissolução desses mosteiros todos na Inglaterra, aí por volta de 1500 e pouco, ele diz, significou a ruína de milhares de pobres camponeses, a destruição de pequenas comunidades que os sustentavam. Milhares de desempregados das fazendas foram colocados nas ruas, a pobreza cresceu assustadoramente. Então, é interessante, né, isso que coloca aqui. Bom, outro dado interessante, meus irmãos, que a partir, né, isso é uma pesquisa que eu fiz nos livros, né, do Dr. Thomas Woods e outros, a partir do século XI, né, começaram a surgir as chamadas ordens dedicadas à caridade. Ordens religiosas dedicadas à caridade. Ok? Por exemplo, a ordem hospitalar mais antiga era chamada dos Antoninos, nasceu em Viena em 1095, né, na paróquia onde estavam as relíquias de Santo Antão. Foi a ordem dos chamados Irmãos Hospitalares de Santo Antão, né, que depois se desenvolveu pela Europa aqui, em muitos lugares. Bom, eu gostaria agora de mostrar o seguinte, além de todos esses dados da história, que mostram com clareza que desde a queda do Império Romano em 476, em toda a Idade Média, a mentora da caridade foi a Igreja Católica. Isso a gente pode afirmar sem medo de errar. Ok? Bom, mas eu gostaria de colocar também alguns dados assim mais atuais, né, que mostram a caridade da Igreja nos nossos tempos. Por quê? Porque muita gente se apressa em atacar a Igreja. Né? Não, porque na Igreja os padres são pedófilos. Realmente, houve 1% de padres pedófilos. Agora, sabe quanto por cento há de pastores pedófilos? 10%, nas estatísticas. Mas por que viram o fogo só para o lado da Igreja Católica? Está errado? Está errado, não justifica de jeito nenhum. Mas sabe, porque a Igreja, é importante a gente dizer isso aqui, porque a Igreja não abre mão da verdade de Jesus Cristo, então a Igreja tenta ser desmoralizada por aqueles que não querem que a Igreja pregue a lei de Cristo. Então, por que a Igreja não aceita o aborto? Por que a Igreja não aceita a eutanásia? Por que a Igreja não aceita a manipulação de embriões? Por que a Igreja não aceita a inseminação artificial? Por que a Igreja não aceita uma série de coisas que é contra a dignidade humana? E a Igreja diz que é contra porque o Evangelho diz que é contra. Porque a antropologia cristã diz que é contra. Então, aí a Igreja é considerada como uma megera. Essa Igreja é atrasada, essa Igreja é obscurantista, essa Igreja ainda está lá atrás, na Idade Média, como se a Idade Média fosse um tempo obscuro. Ora, a Idade Média, meus irmãos, é a época dos grandes gigantes da Igreja, um São Tomás de Aquino, da sua Suma Teológica, um grande Santo Anselmo, doutor da Igreja, um Santo Alberto Magno, doutor da Igreja. É a Idade Média das enormes catedrais que ainda hoje o povo vai na Europa visitar. A Idade Média é a idade das universidades. As universidades surgiram na Idade Média. E alguém tem coragem de dizer que a Idade Média cristã foi um tempo atrasado. O que é isso? Né? A Idade Média foi que deu a Idade Moderna e Contemporânea toda a sustentação básica de ciência, tecnologia, arte, música e tudo, para que houvesse o desenvolvimento. Há muitos livros interessantes hoje que mostram isso, mas eu gostaria de colocar aqui dados de hoje. Por exemplo, a Igreja Católica, não sei se você sabe, ela tem uma instituição chamada Caritas. A Caritas é uma instituição da Igreja que socorre o mundo inteiro, onde existem grandes catástrofes, terremotos, tsunamis, qualquer tipo de catástrofe. Né? Então, por exemplo, só para dar uma ideia disso, né? A Caritas atua no mundo inteiro, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. É uma instituição católica a serviço da caridade. Tá? Mas o Vaticano tem, na Santa Sé, um órgão que cuida da caridade. Ele é o chamado Pontifício Conselho Cor Unum. Né? Esse Pontifício Conselho, ligado ao Papa, é uma espécie de um ministério do Vaticano para a caridade.
Então, por exemplo, um dado, esse conselho doou mais de 70 milhões, né, de euros para a Síria e países vizinhos, né, numa ajuda desses problemas que a Síria está vivendo, nessas guerras todas que ela está passando lá. Né? Agora, eu gostaria de colocar aqui um dado muito interessante de um judeu. Né? Vou ler para você um dado aqui muito interessante. Um judeu chamado Samuel Miller, que é um grande empresário judeu de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, ele proferiu uma palestra no City Club americano, e ele diz assim, vou ler para você agora palavras do Samuel Miller, judeu. Presta atenção, ele diz assim: talvez seja mais fácil para mim dizê-lo, porque eu não sou católico, ele disse. Disse indignado por essa sede de vingança e preconceito contra uma das mais importantes instituições da humanidade, a Igreja Católica. Um judeu dizendo, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu não sou católico. Mas eu fico indignado, ele diz, né, por essa sede de vingança e preconceito contra uma das mais importantes instituições da Igreja Católica. Aí ele começa a descrever o seguinte, presta atenção. Poucos conhecem, e menos ainda se divulga, que só nos Estados Unidos a Igreja Católica educa 2,6 milhões de estudantes. A Igreja Católica. O que lhe custa mais de 10 milhões de dólares por ano. 10 milhões de dólares por ano. Soma que o Estado economiza. Na Espanha, 5.141 centros católicos de ensino formam cerca de 1 milhão de alunos, aforrando ao Estado mais de 3 milhões de euros por ano. Ou seja, o que a Igreja faz da economia para o Estado. Ele está citando aqui a Espanha, está citando os Estados Unidos. Ele coloca aqui a lista dos 100 hospitais mais cotados nos Estados Unidos, não só é encabeçada pelo St. Joseph's Hospital and Medical Center of Phoenix, no Arizona, entidade que tem prestado os seus serviços por mais de 115 anos contínuos, como 28 dos hospitais selecionados são também operados pela Igreja Católica. Vou repetir. A lista dos 100 hospitais mais cotados dos Estados Unidos são da Igreja Católica. Ok? Como 28 dos centros hospitais selecionados, ele diz. Continua dizendo aqui, estou lendo aqui um discurso do Samuel Miller, judeu. Ele diz aqui, é muito interessante essa outra citação dele. Nos Estados Unidos, há mais de 260 centros médicos católicos. Na Espanha, 107 hospitais católicos, além de 1.004 centros entre ambulatórios, dispensários, asilos, centros de inválidos, de passantes e de doentes terminais de AIDS, com mais de 51.300 leitos, 51.300 leitos para aidéticos. Há 365 centros de reeducação permanente para marginais sociais, ex-prostitutas, ex-presidiários e ex-toxicômanos. Umas 53.100 pessoas envolvidas nisso tudo. Isso sem falar, ele diz, dos 937 orfanatos espanhóis que albergam 10.835 crianças abandonadas. No total, a Igreja Católica administra e serve 26% de todos os centros hospitalares e de ajuda sanitária que existe em todo o mundo. Esse dado é global. Olha o que ele diz, 26%. 26%, meus irmãos, é 1/4, tá? De todos os centros hospitalares e de ajuda sanitária que existem em todo o mundo, são da Igreja Católica. Você sabia disso? Sabe, quem quiser ter esses dados que eu estou citando aqui na mão, né, se você passar um e-mail aí para a nossa editora, eu posso encarregar alguém de
mandar isso para você, porque nós precisamos divulgar essas coisas. É muito fácil falar mal da igreja, mas é muito difícil as pessoas mostrarem essas verdades. Tá? Então, a nossa editora Cleofas tem aí nosso site, alguém, pelo site você pode fazer algum pedido desse. Eu deixo encarregado alguém para encaminhar. Mas eu quero colocar aqui um dado muito interessante, muito atual, que é o chamado Anuário Estatístico. Todo ano o Vaticano faz um balanço de tudo na igreja. Quantos padres tem, quantos sacerdotes tem, quantas instituições tem, etc, etc. Chama-se o Anuário Pontifício. Então, eu quero dar aqui um dado do último Anuário Pontifício, né? Que mostra que a igreja tem mais de 11 mil instituições de caridade no mundo. Meus irmãos, 11 mil instituições de caridade no mundo. Você sabia disso? São dados do Anuário Estatístico da Igreja, que mostra que ela administra 115.352 institutos sanitários de assistência e beneficência em todo o mundo. E aí os dados colocam aqui para a gente, eu vou colocar um pouco desses dados, como é que isso se distribui no mundo. Veja bem, 5.167 hospitais. 5.167. A maior parte na América, né, são 1.493. Na África, 1.298. 17.322 dispensários, a maior parte na África, também na América, na Ásia, né? 648 leprosários, né? Existe muito leproso ainda, meus irmãos. Distribuído principalmente na Ásia, 322, na África, 229, 15.699 casas para idosos, doentes crônicos e deficientes, 8.200 na Europa, 3.815 na América, 10.124 orfanatrófios, principalmente na Ásia. Aí dá os dados da Ásia, da América. Sabe, são coisas que o povo não conhece. Sabe? Não conhece. Um dado muito interessante aqui é o seguinte: se a igreja hoje, por exemplo, se as instituições da igreja saíssem da África hoje, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. Sabia disso? Ou seja, 60%, né, de hospitais, escolas na África estão na mão da Igreja Católica. Né? Esse dado aqui é fundamental. Outros dados que eu gostaria de colocar. No Brasil, até 1950, né, quando não existia nenhuma política de saúde pública no Brasil, né, eram as casas de caridade da igreja que cuidavam das pessoas que não tinham condições de pagar um hospital. Por isso que nasceu no Brasil essa rede de santas casas que praticamente existiu em cada cidade brasileira. Você pega a cidade mais antiga do Brasil, a minha cidade aqui, Lorena, tem, Cachoeira Paulista tem, Cruzeiro tem. As cidades todas, dessa década de 1950, onde o governo não tinha um plano de saúde para o povo, quem fazia isto era a Igreja Católica. Depois é que surgiu, mais tarde, INSS, etc, etc. Ok? E aí a gente vê muitas coisas interessantes. Né? Já coloquei aqui esses dados mais importantes, e com isso você vê, né, todo esse trabalho que a igreja faz. Gostaria de colocar aqui mais um dado interessante. Eu falei da Caritas, essa instituição da igreja que atende as emergências mais graves no mundo inteiro. A Caritas, em Jerusalém, ela sustenta 10 mil famílias na franja de Gaza. Você sabe que Gaza é aquela região extremamente tumultuada entre os judeus e os palestinos. Né? Então, uma nota que saiu publicada na fonte ACI Digital, né, diz assim: desde janeiro deste ano, a Caritas de Jerusalém ajuda 10 mil famílias em Gaza, proporcionando-lhes alimento, água, alojamento e remédios. Para estes trabalhos
conseguiram reunir 1,4 milhões de euros. Entre outros trabalhos, a Caritas de Jerusalém também ajuda os feridos em sua reabilitação, porque ali, infelizmente, é um território de conflito entre Israel, né, e os árabes. Os árabes, infelizmente, muitas vezes jogam foguetes contra Israel, Israel vem com seus aviões e bombardeia, e aí são muitos feridos e coisas desse tipo. A gente vê aí na televisão. Então, aqui, entre outros trabalhos, a Caritas de Jerusalém também ajuda os feridos em sua reabilitação com próteses e cadeiras ortopédicas, colaborando de maneira concreta com mais de 1.000 pessoas mutiladas por causa da guerra. Você sabia disso? Não. Por quê? Porque os jornais não publicam isso. Onde é que eu fui buscar esses dados aqui? Nos sites católicos. Quem publica isso é o site Zenit, é o site ACI Digital, é o site Aleteia, é a Rádio Vaticana, porque as televisões, meus irmãos, as televisões seculares não publicam isso, ok? Agora, por que não publicam isso? Né? Bom, eu coloquei aqui que se a Igreja Católica saísse da África, né, a notícia diz que 60% das escolas e hospitais serão fechados. Bom, então eu queria colocar o que existe hoje na África de instituições da Igreja. Né? A Igreja mantém, eu vou dar um dado primeiro antes da Ásia. Tá? A Igreja mantém na Ásia 1.076 hospitais, 3.400 dispensários, 330 leprosários, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins de infância para criança. Na África, presta atenção agora, por que a Igreja é a instituição que mais atua na caridade da África? Porque ali você vai encontrar padres e freiras de todas as congregações do Brasil, religiosas que foram para lá, não do Brasil, do mundo inteiro. Né? Então, na África, a gente tem 964 hospitais da Igreja, tá? 5.000 dispensários, atendimento de saúde, né? 260 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins da infância. E tem mais, nos outros continentes também. Olha aqui, por exemplo, na Oceania, 170 hospitais da Igreja, 180 dispensários, 1 leprosário, 360 asilos, 60 orfanatos, 90 jardins de infância. Tá? Na Europa, um país rico, né? No entanto, olha que ajuda que a Igreja põe na Europa. Na Europa, 1.230 hospitais, 2.450 dispensários, 4 leprosários, 7.970 asilos, 2.370 jardins da infância. Eu sei, meus irmãos, que isso não pode cansar você. Mas você sabia disso? Isso é que é importante. Eu sei que é meio massacrante eu ficar aqui repetindo número, mas está aqui, ó, tudo documentado aqui. Isso aqui eu não tiro da minha cabeça, não. Tudo pesquisa que eu fiz. Eu tenho 5 folhas de impressos aqui, de dados que eu tirei aqui disso tudo. Né? Hoje a gente pode dizer, meus irmãos, com segurança, que 25% das instituições que cuidam de aidéticos no mundo inteiro é a Igreja Católica. A Igreja Católica combate a camisinha, combate as coisas que são imorais para prevenir a AIDS, mas a Igreja é a instituição que mais trabalha para defender as pessoas contra a AIDS. Bom, estou aqui com algumas perguntas, né, que eu quero completar o nosso programa com elas, né, e eu repito, sabe, quem quiser ler esses dados que eu coloquei aqui, eu deixo à disposição. Tá? Bom, a Maria Trindade Barbosa, ela diz assim: fico preocupada com os muitos movimentos dentro da Igreja Católica. Arautos do Evangelho, Opus Dei, Renovação Carismática. Vejo uma igreja dividida. O que tem a dizer desses movimentos? Bom, Maria, a gente sabe que a pior coisa que existe para a igreja é a divisão. Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17,
Antes de sofrer a paixão, Jesus pediu ao Pai que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, você está dizendo aqui que pode haver divisão entre os arautos, ou Opus Dei, renovação carismática. Olha, eu penso que essa divisão não é assim tão acentuada. Por exemplo, eu tenho contato com todas essas instituições, né? Por exemplo, tenho amigos no Opus Dei, tenho amigos no Cursilho, eu fiz Cursilho, eu participei da renovação carismática, eu ando em tudo que é, sendo instituição da igreja, aprovado pela igreja, para mim, portas abertas. Agora, como impedir, né, que haja uma certa resistência entre um movimento e o outro, sabe, é o pecado que existe dentro de nós. Realmente deveria haver uma unidade muito maior. Mas tem uma coisa que nós temos que entender. Unidade não quer dizer também uniformidade. Não. Deus, ele faz a unidade dentro da diversidade. Por exemplo, você não encontra dois homens iguais, duas mulheres iguais. Não existe, né? Nós temos diversos carismas em cada instituição. Okay? O Opus Dei, o carisma do Opus Dei é a santificação pelo mundo do trabalho. Então, ele é mais envolvido com o trabalho. A renovação carismática católica é mais envolvida com grupos de oração, com a renovação, né? O cursinho de cristandade é outra atividade. Quer dizer, isso, o fato de ser assim uma diversidade não quer dizer que haja assim uma divisão. Pode ser que haja assim algumas rivalidades, alguns ciúmes, algumas coisas que de vez em quando a gente encontra mesmo. Mas a unidade da igreja se faz dentro da diversidade. Sabe, essa é uma característica de Deus. Você vê os dedos da mão, não tem dois dedos iguais. Não tem dois homens ou mulheres que têm o mesmo DNA. Não, todo mundo é diferente. Não tem dois anjos iguais, sabia disso também? Então, unidade não quer dizer ser todo mundo fazer a mesma coisa, não. Sabe, Deus suscita carismas diferentes para cada instituição. É importante entender isso. Por exemplo, a Canção Nova é uma instituição que ela evangeliza pelos meios de comunicação. Já o Shalom, por exemplo, não tem televisão. Não é uma rede de televisão. Então, o Shalom tem uma fortíssima evangelização de outro jeito. Você pega, por exemplo, a Obra de Maria, outra instituição, tem outro tipo de evangelização. E assim por diante. E isso tudo forma um conjunto que se completa. São Paulo, quando São Paulo falou da igreja, ele não compara a igreja com um corpo. Ele diz, Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Né? Ele fala, o olho não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Precisa. A cabeça não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. O olho não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Mas vejam, onde é que está a beleza do corpo? Exatamente na diversidade. Ok? Rosalie Acioli, sabe, professor, só vim conhecer sobre a história da igreja através de seus programas na Canção Nova. A partir daí comecei a fazer minhas próprias pesquisas e a ler livros. Quanto tempo perdido pensando mal da igreja. Está vendo, gente? Olha o testemunho aqui dessa mulher. Quanto tempo perdido pensando mal da igreja. Tem muito católico que pensa mal da igreja. Não entendo por que essas escolas católicas, como a de meu filho, não possuem matéria específica sobre história da igreja. Acho que fortaleceria a fé dos alunos e os prepararia para os ataques que sofremos constantemente. O senhor não acha? Acho, Rosalie. Acho que as escolas católicas deveriam mostrar para os alunos isso que eu estou mostrando aqui hoje. Para que os alunos saiam de uma escola católica conhecendo a igreja católica. Eu quero mostrar aqui, hoje, eu fiquei satisfeito hoje, porque saiu o 3º volume da coleção de História da Igreja que eu acabei de escrever. Para mim, eu dou graças a Deus por isso, que jamais eu pensei que eu pudesse escrever 1.500 páginas, são 3 volumes de 500 páginas, mais ou menos cada um, da História da Igreja. Esse volume aqui é o que saiu hoje, a História da Igreja moderna e contemporânea, inclusive muitos que já têm o volume 1 e 2, que pediram para avisar quando sair o 3º volume, eu estou avisando.
Esse é a história da Igreja Antiga, que é o primeiro volume, cerca de 500 páginas, e a história da Igreja na Idade Média, moderna e contemporânea. Sabe, o que me faz trazer aqui esse tipo de programa que eu estou trazendo no Facebook é exatamente por causa do conhecimento da história da Igreja. E olha, eu quero dizer o seguinte, eu sou físico, eu sou matemático, eu fiz doutorado em física no ITA. O que eu sei de história da Igreja, eu fui estudar sozinho. Peguei a coleção de 10 volumes do Daniel Rups, que é o maior historiador da Igreja, que escreveu a história da Igreja em 10 volumes, e ele ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras por isso. E eu fui estudar porque eu queria conhecer a minha igreja. Eu não fui estudar porque eu queria ser professor de história da igreja, não. Isso, eu estou com 68 anos, eu comecei a estudar a história da igreja, eu tinha 28 anos, quando eu fazia meu doutorado de dia, e à noite eu fazia a teologia. Então, nesses 40 anos de lá para cá, eu estudei a história da igreja. Por quê? Porque eu sou um filho da igreja. É a igreja que vai me dar o céu, eu tenho certeza. Pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia, pelo matrimônio que ela me deu. É a igreja que vai nos dar a salvação. Então, puxa, eu tenho que conhecer essa igreja, amar essa igreja. É o que falta para nós católicos. A gente não ama, meus irmãos, aquilo que a gente não conhece. E a gente vê hoje esse povo batendo na igreja. Dá a impressão que a igreja é a megera da história, quando não é. A igreja é a instituição mais maravilhosa que houve na história da humanidade. É a igreja que resgatou a mulher. Por que aqui no Ocidente a mulher é digna? Nós temos uma primeira-ministra na Alemanha que é mulher, a Merkel. Tivemos aqui no Brasil uma presidente mulher. Não quero entrar no mérito se foi bom ou não o mandato dela, mas ela teve a chance de chegar a presidente da República. Nós temos ministras, nós temos juízas, nós temos delegadas mulheres. Vai ver se existe isso lá no Oriente. De jeito nenhum. A mulher não tem vez, não usa burca ainda. Quem é que trouxe, meus irmãos, essa grandeza da mulher? É claro, tem muita coisa que precisa melhorar, nós sabemos disso. Há muita mulher ainda judiada, violentada, infelizmente cresce o número de estupro cada vez mais horrorosamente por culpa dessa pornografia deslavada que existe, né? Aliás, eu lancei um livro sobre a pornografia, né? Traz aqui que eu quero mostrar. Porque uma das coisas que destrói a mulher hoje é isto. Eu li na internet essa semana, aliás, ontem, algo que me deixou muito triste, que nos últimos 5 anos, no Brasil, o número de estupros de mulheres duplicou, ou seja, aumentou 100%. Agora, por quê, meus irmãos? Por causa dessa pornografia deslavada que está aí. Não é? Hoje, qualquer celular, qualquer computador é uma pornografia deslavada. O que acontece? Isso injeta na cabeça dos jovens, principalmente, né, uma sexualidade desenfreada. Então, a pornografia, os pesquisadores estão dizendo que está virando um problema de saúde pública. Então, eu escrevi esse livro, As Consequências da Pornografia. Você está vendo um mouse aí, né? Por quê? Porque, e uma mão amarrada aqui, porque está virando um vício. Os psicólogos estão dizendo que a pornografia deslavada está fazendo o mesmo efeito da droga na cabeça das pessoas. Tem gente precisando de terapia psicológica para poder se livrar disso. Ok? Agora, veja uma coisa, meus irmãos. O faturamento que existe em cima da pornografia, nos Estados Unidos, é cerca de 10 bilhões de dólares. No Japão, cerca de 5 bilhões de dólares. Depois, acontece essa onda de estupro que está aí. Quer dizer, a igreja quer a dignidade da mulher, mas o pecado, né, gera a destruição dela. Então, é preciso que realmente a gente volte à lei de Cristo para poder sanar isso aí. Mas a beleza que a igreja deu para a mulher, a gente pensar que já na Idade Média as mulheres, né, podiam ser abadesas, como uma Santa Teresa d'Ávila, quanto a Santa Hildegard de Bingen, lá para o ano 1100, já era uma abadesa, chefe de um mosteiro de mulheres. A igreja acreditava na mulher.
né? Desde que o Cristo, né, começou a resgatar a mulher. Mas muito bem, vamos continuar aqui com as perguntas, que tem mais coisa. Henrique Pereira Barbosa. Professor, o senhor poderia mandar um oi e rezar por mim, que também sou jovem e preciso de oração? Claro, Henrique. Um oi para você, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora, né, dê a você a proteção, a graça, a bênção. Olha, hoje Nossa Senhora é Rainha, hein? Esse não é um título assim tradicional, não, meus irmãos. Isso aí é um título doutrinário. Abaixo de Deus, quem reina é a Virgem Maria. Ela dá ordem aos anjos, dá ordem aos santos, dá ordem aos infernos. Ok? Por isso que na ladainha lauretana a gente reza: Rainha dos anjos, rogai por nós; Rainha dos patriarcas, rogai por nós; Rainha dos profetas. Então, ô Henrique, que a grande Rainha do céu e da terra dê a você a graça e a bênção que você precisa nesse dia de hoje. Lu de Chumbinho. Bom, está escrito aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Fale do livro Cidade de Deus. O senhor aconselha a sua leitura? Mas, claro, a Cidade de Deus é de Santo Agostinho. Cidade de Deus, Santo Agostinho escreveu a Cidade de Deus por volta do ano 400 e pouco. Por quê? Porque ele estava na cidade de Cartago quando os vândalos bárbaros dominaram a cidade de Cartago. E já tinham dominado toda a Europa. Então começaram a culpar a igreja, né, pela invasão dos bárbaros que tomaram a Europa. Então começaram a acusar a igreja. Não, porque a igreja, os cristãos agora não prestam mais culto aos nossos deuses romanos, aqui do Panteão. Então os nossos deuses ficaram revoltados e por isso nos entregaram na mão dos bárbaros. Aí Santo Agostinho deu a resposta católica: a cidade de Deus. Aí ele coloca aquela frase célebre, né? 2 amores fundaram 2 cidades. O amor a si mesmo, o egoísmo, criou uma cidade para si mesmo e rejeitou Deus. A outra cidade, uma cidade que rejeitou o amor a si e optou pelo amor de Deus, criou a cidade de Deus. Né? Aí, nessa obra toda, que são 2 volumes, né, Santo Agostinho coloca esse marco fundamental, né, na história da igreja. Aqui está a minha secretária, aqui, muito ágil, trouxe aqui a Cidade de Deus. Santo Agostinho, são 2 volumes. Né? É uma obra maravilhosa, assim, você pode e deve ler, porque é da editora, essa publicação que eu tenho é da editora Vozes, né? Que é uma leitura que tem que ser feita com calma, porque isso foi escrito no ano 400 e pouco. Né? E Santo Agostinho argumentando teologicamente contra a acusação que fizeram contra a igreja. Inclusive o São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, que estava na Terra Santa quando Roma desabou, São Jerônimo disse aquela frase, né? Não foram os bárbaros que derrubaram o Império Romano, foram os nossos pecados. A imoralidade que campeava em Roma, né, que acabou derrubando. Bom, tem aqui a pergunta da Maria de Lourdes. Professor, boa noite, boa noite. Como é bom ouvi-lo. Que bom, ô Maria de Lourdes. Deus seja louvado por isso. Né? Ela coloca aqui: gostaria de saber como foi seu encontro com Cristo. Ô Maria de Lourdes, graças a Deus, eu nasci numa família católica. Eu escrevi um livro que eu chamei Por que Sou Católico? E a primeira frase que eu coloco lá na introdução do livro é essa: nasci católico. Por quê? Porque tinha um pai católico, uma mãe católica. Meu pai foi aluno de colégio salesiano aqui em Lorena. Minha mãe também foi aluna de colégio salesiano feminino. Na época não misturava, né? No Colégio do Carmo, em Guaratinguetá. Minha mãe era uma mulher que rezava o rosário todo dia, meu pai rezava também. Então eu recebi muito. Depois ainda conheci o Monsenhor Jonas Abib. Eu tenho comigo o seguinte, né? Aquilo que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, eu sinto essa obrigação de fazer alguma coisa, porque eu recebi muito, mas muito mesmo, de Deus. Né? Eu tenho 5 filhos, 4 noras maravilhosas, um genro maravilhoso, 12 netos.
Eu não posso reclamar de nada na minha vida, eu tenho que devolver isso para Deus. Então, o meu encontro com Cristo, eu acho que foi lá na minha infância. Depois participei de encontros de jovens, participei de cursilho, participei de encontros de casais, sabe? E a minha conversão é uma conversão contínua, que continua ainda hoje. Cada dia eu me converto um pouco mais, como todos nós, né? Bom, a Maria de Luz ainda coloca aqui o seguinte: está cada dia mais difícil conviver com pessoas da família evangélica. Os evangélicos, o que fazer? Eu sei, Maria de Luz, os evangélicos estão crescendo muito. Eles já são hoje, você cair, não sei, 30%, 20%, né? E eles têm uma insistência muito grande na pregação deles. Então, o que eu penso é o seguinte, não é? Não dê ouvido. Viva a sua fé, viva na sua igreja, ok? Quando eu posso conversar com um irmão evangélico educadamente, dialogar, eu dialogo. Mas quando eu percebo que vai vir com ataque, vai vir com acusação, aí eu cancelo a conversa. Porque a religião não dá para a gente brigar com ninguém, né? Então, eu sei que é difícil mesmo. Então, é o seguinte, se vai causar briga, polêmica, evite a conversa. É o conselho que eu te dou. Demóstenes Girelli Júnior. Por que a Igreja Católica não reconhece oficialmente como santos, com imagens e símbolos, como os que temos desde o cristianismo até hoje, aqueles que viveram na época do Velho Testamento, como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Ezequiel? O Demóstenes reconhece como santos, sim. A Igreja fala dos santos profetas, dos santos patriarcas, sim, fala, né? Santo Elias, opa, né? Santo Abraão, Santo Arão, a igreja fala assim. Agora, por que a igreja não dá muita ênfase a eles? Pelo seguinte, porque eles viveram num tempo onde a moral não estava ainda aperfeiçoada por Jesus Cristo. Então, por exemplo, você sabe muito bem, Abraão teve um filho com a sua escrava Agar. E quem é que entregou a Agar para Abraão? Foi a esposa de Abraão, a própria Sara. Quer dizer, é algo que naquele tempo, para eles, era lícito e era moral, mas que hoje não é. Então, como santo é colocado para nós, com três características, né? Três finalidades. Primeiro, o santo ele é um modelo a ser seguido. Ora, Abraão teve várias mulheres, Davi teve várias mulheres, Salomão, nossa, teve 70 mulheres, não serve de exemplo para hoje. Então, eles são santos porque no tempo deles, essa moral era lícita para eles. Ok? Para nós não é. Né? Vou contar um caso aqui interessante. Né? Quando, por exemplo, o grande José de Anchieta veio para o Brasil, ele era jesuíta, veio com 19 anos, ainda seminarista, né? Ele se ordenou aqui. Né? Ele fazia muita amizade com os índios, porque ele evangelizava os índios, e era costume dos índios fazer, sabe o quê? O índio, quando recebia um amigo em casa, ele dava a sua esposa e a sua filha para dormir com o hóspede. Era um gesto assim de educação. Dava o que fazer para os missionários escaparem disso. Porque se eles renegassem, não, dava a impressão que eles estavam ofendendo o dono da casa. Você está entendendo? É o costume. Então, os santos do Antigo Testamento viviam num costume completamente de nós. Então, por isso, a igreja não dá assim tanto destaque, mas a igreja os tem como santos. Sim, tem santos profetas, santos patriarcas. Ok? Muito bem. Everton Barbosa, professor, por favor, nos ajude a divulgar www.empreendedorescatólicos.com. Está aí, o trabalho do meu amigo Everton Barbosa, que é da cidade de Maringá. Já tive 2 vezes nesse evento. Esse ano não poderei estar, né? Vai ser agora em setembro. E é um encontro em que o Everton trabalha muito com os empresários, não só empresários, mas pequenos e grandes, né? Na linha da doutrina católica. Né? Então, eu divulgo sim o Everton, com prazer. Será dia 17 de setembro,
no domingo, das 7h30 até as 18 horas, no Teatro Marista, né, em Maringá. E aí ele diz que tem aqui atrações confirmadas. O Flavinho, o Fred Pacheco, a banda Dom, e o Everton Barbosa e o Daniel Godry vão estar aí animando esse evento, né, com o Everton Barbosa em Maringá. Ok? Muito bem, meus amigos e amigas. Então, com isso, nós podemos encerrar o nosso programa. Eu queria só lembrar que você pode começar a estudar a história da igreja, né, de várias maneiras. Eu escrevi 3 volumes aqui, História da Igreja. Olha, demorei aí vários anos, graças a Deus. Louvo e bendigo a Deus, porque no dia de Nossa Senhora Rainha chegou o 3º volume da gráfica, né? Muito bem. Eu gravei uma coleção de História da Igreja em CD, são 100 horas explicando a história da igreja. E também eu tenho um curso pela internet, né, pelo meu site Cleofas, que é a Escola da Fé Online. É um curso de teologia à distância. Muita gente me pedia, professor, faça um curso de teologia aí pela distância. Então, comecei já tem mais de um ano, tem mais ou menos aí uns 760 alunos acompanhando. Mas quem entra hoje pode assistir todas as aulas anteriores. São todas as disciplinas da teologia. Hoje, no momento atual, estou dando as aulas de História da Igreja. Estou exatamente terminando o século IV, vou passar para o século V, e a ideia é nós fazermos século por século, né, intermeando com outros temas também de teologia. Okay? Então, quem tem interesse, né, entrar aí no site Cleofas, tem uma caixinha lá que está escrito assim, né, Escola da Fé Online. Eu peço até você que divulgue. Né? Porque muita gente quer fazer um curso de teologia, não tem condição de frequentar uma universidade. Né? Nesse curso, você paga R$20 por mês. Eu quero explicar por quê. Porque eu trabalho com praticamente 5 pessoas. Numa equipe, eu e praticamente mais 4 pessoas, né, que dá um trabalho muito grande. Preparar estas aulas, gravar estas aulas. Então, uma parte que você lê, uma parte que você ouvir. Depois tem que subir isso para o provedor, para o satélite, não sei o quê. É um trabalho grande que eu tenho que remunerar essas pessoas todas. Então, há uma taxa de R$20 por mês, vou deixar bem claro, para ninguém se sentir aqui, né, enganado. Né? Escola da Fé Online. Clica ali tem as informações. Você faz a inscrição, se você entrar, você pode mandar as perguntas para mim. Toda sexta-feira, eu respondo as perguntas dos alunos, as dúvidas que os alunos têm durante, né, o tempo que ele estudou durante a semana. E aí a aula, você assiste a aula que você quiser, você baixa no seu computador, e o horário livre que você tem na sua casa, 20 minutos, meia hora por dia, você, né, estuda, você ouve a lição de cada dia. Eu estou muito satisfeito, sabe? Porque eu comecei esse curso há mais ou menos um ano, eu tinha muita, assim, dúvida se haveria aceitação. Olha, estou satisfeito, hoje nós estamos com mais de 750 alunos, o número só cresce dia a dia, isso ajuda realmente a gente a fazer essa teologia. Muito bem, e outra coisa, os livros, né, desse nosso trabalho todo, você pode conhecer pelo site loja.cleofas.com.br. Muito obrigado, meus irmãos, você que nos acompanhou até agora. 1 hora de conversa é bastante. Agradeço a você, agradeço a Deus. Quero pedir à Virgem Santíssima, Senhora Nossa, né, Rainha do céu e da terra, que derrame sobre cada um de vocês, sobre todos nós, nesta noite, a sua bênção, a sua graça, que interceda por nós diante do seu Filho amado, diante do Pai, diante do Espírito Santo. Você sabe que a Virgem Santíssima tem uma relação muito íntima com a Santíssima Trindade. Né? Do Pai, ela é a filha predileta. Do Filho, ela é a mãe. E do Espírito Santo, ela é a esposa. Eu costumo dizer que eu tive 3 mulheres na minha vida. A minha mãe, a minha esposa, que já faleceu, e uma filha. Né? São 3 mulheres. Deus resolveu tudo com uma mulher só. Numa única mulher só, né?
ele tem a filha, tem a mãe e tem a esposa. É bonito, não é? Graças a Deus. Então, que a Virgem te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.